Estamos de volta para mais um podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Esse é o nosso 25º episódio falando sobre as constituições do Brasil, com a presença ilustre do meu amigo professor André Rosa. Estamos gravando no dia 1º de setembro de 2025. Tudo bem, André? Tudo ótimo, eu quero agradecer aí o convite, eu fico muito feliz porque isso traz um momento de emoção muito legal, né? Eu lhe rever aqui nesse seu momento de bastante sucesso e ter esse instante que a educação está nos proporcionando de reencontrarmos nesse trabalho maravilhoso. É muito legal a gente poder conversar sobre a educação para tanta gente desse jeito e como a educação realmente nos fortalece com esse tipo de produto, com esse tipo de trabalho. Obrigado pelo convite e vamos fazer aqui um programa maravilhoso, pode ter certeza. Show de bola. Gente, o professor André Rosa, ele é professor de História já há algum tempo, né? Quantos anos de magistério, André? Precisamente 33 anos. Comecei em 1º de abril de 1992. Olha Tinha aí. 19 anos, ó, Dênio. Novinho, na faculdade ainda. Isso, tava recém, né, graduando, né? Porque, geralmente é assim, né? A gente na educação começa cedo. Eu tive uma oportunidade de ter tido um convite, abracei esse convite de uma maneira muito feliz. E a educação é um vício gostoso, é um vício maravilhoso que a gente começa a estudar, a investir na gente para que as pessoas ganhem também, né? Exato. Acho que o trabalho do professor acaba sendo um pouco disso, né? A ideia da gente se vocacionar, fazer esse trabalho, mas pensando, acima de tudo, nas pessoas que vão ter essa oportunidade também. E eu espero ter contribuído bastante nesses tantos anos. Exato. Gente, o professor André, ele foi meu professor no Colégio 7 de Setembro e, posteriormente, quando eu me graduei em Ciências Biológicas, nós trabalhamos juntos em 2 escolas, o São Tomás de Aquino e o antigo GEL Fátima, né? Isso. O GEL foi a referência, né, de educação durante muitos anos aqui no estado do Ceará e deram deu esse momento aí para a gente se reencontrar nesse trabalho maravilhoso. E você está de parabéns por toda essa crescência, esse sucesso aí. Espero que não pare. A educação não pode parar. E você está já numa outra etapa de trabalho maravilhoso. Agradeço as palavras. Mas vamos lá. Hoje, gente, é um episódio especial porque vamos falar aqui sobre as constituições brasileiras. E eu estava dando uma estudada, André, e vi aqui que são 7 constituições. Isso, exatamente. Vi aqui algumas definições importantes e, para começarmos, vi aqui uma definição bastante interessante, que diz o seguinte: Constituição é o conjunto de leis mais importante de um país, onde organiza o Estado, limita e define a estrutura dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Eu acho que essa divisão de poderes vem lá do iluminismo, né? Sim. E estabelece os direitos e deveres dos cidadãos, sendo que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é o órgão de cúpula do judiciário e compete ser o guardião da Constituição, conforme o artigo 102. É uma definição bastante interessante. E eu começo te perguntando, André Rosa, qual a diferença entre constituições outorgadas e promulgadas? Ótimo. A pergunta é ótima. Eu queria que deixasse bem claro que esse assunto é um assunto muito atual. Antes da gente começar aqui o programa, a gente fez aqui algumas análises. E a principal análise que a gente chegou a fazer foi: será que nós temos hoje um processo democrático, uma condição democrática para a gente dizer que a nossa Constituição é ideal? Que Constituição é essa? E eu sempre gosto de dizer que estamos vivendo um processo democrático, sim.
O Brasil ele evoluiu muito bem nessa condição de legislação. Vale salientar que nós tivemos, na história formal brasileira, que estudamos, 3 fases. A fase colonial, em que o Brasil era dominado por Portugal. Esse período é um período em que nós temos marcadamente um processo de exploração, direcionamento para o mercado externo e principalmente uma das injustiças sociais da nossa história, que é a escravidão, né? Só tínhamos indiscutivelmente o poder derivado de uma força europeia, de uma força vinda de Portugal, e que também simbolizava tanto a superioridade de uma etnia como também a questão financeira. O homem rico, branco, é que mandava. A pele escura não tinha direitos nenhum. Então, nós vivemos certos períodos de muitas injustiças sociais, políticas, que a população brasileira, vamos dizer assim, foi reconhecendo essas injustiças e buscando diminuir ao máximo possível isso. Você falou em relação a constituições que esse projeto de divisões de poderes são projetos vindos do iluminismo, que isso é no século XVIII. Uhum. No século XVIII é reconhecido a necessidade de acabar com essa gestão do Estado tão superiora, tão autoritarista. E isso vale para as colônias que foram dominadas em territórios americanos. E chegou aqui no Brasil. O primeiro movimento que até propõe um pouco dessa mudança é exatamente o movimento da Inconfidência Mineira, que tem como um dos participantes, que virou mártir da história do Brasil, o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Exato. Ali já se promove uma busca de questões legislativas e constitucionais. Porque só para todo mundo aqui ficar sabendo, a primeira Constituição do mundo é dos Estados Unidos. E ela é de 1787. Então ela é a grande referência para muitas surgirem. Então, aquela ideia de fazer a lei, de desenvolver uma lei, ela aparece, é claro, em outros momentos, com outros pensadores, mas formalmente virá com essa Constituição, com essa união dessa Carta Magna, dessa questão suprema com os Estados Unidos, que outras nações vão começar a copiar. A partir dessa inspiração, cria-se aquilo que a gente pode dizer de uma divisão do que é a formação da lei. A lei, ela pode ser de 2 maneiras. A lei outorgada e a lei promulgada. Quando é que eu chamo a lei de promulgada? Quando ela é votada, quando ela é consultada, quando ela é eleita. Por exemplo, nós estamos vivendo em tempos da nossa Constituição, que foi da data de 1988, e essa Constituição ela é considerada promulgada, quer dizer, ela foi votada. Eu sou um contemporâneo desse momento, né? Já tenho uma certa idade, e vivi o momento da redemocratização brasileira, aquele período de 84 com as diretas já, a eleição do Tancredo Neves, que acabou falecendo no mesmo ano em 85. Que foi indireta, né? Que foi indireta, né? Nesse momento foi indireta. Nós estávamos saindo do regime civil-militar, estávamos saindo do governo do último presidente militar, que era o senhor João Batista de Oliveira Figueiredo. O Figueiredo já estava entregando o cargo. Houve uma eleição indireta, foi um colégio eleitoral e foi eleito o Tancredo Neves. O Tancredo faleceu, mas aí continuou um processo ainda, vamos dizer, com a mesma chapa dele, com seu vice-presidente, que era o José Sarney, e a prioridade do Sarney era convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que isso aconteceu em 86, dando a nossa atual Constituição. A Constituição de 1988, ela é promulgada porque ela tem uma convocação, houve uma eleição para os constituintes, por sinal, um deles era o deputado federal pelo estado de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva. Exato. O Lula estava participando disso. E algumas figuras do estado do Ceará, obviamente, que ficaram emblemáticas naquele momento. Então, essa Constituição foi promulgada, quer dizer, ela foi votada, ela foi eleita. Já a outorgada é imposta. Das 7 Constituições que nós teremos a oportunidade de falar aqui, teremos 5 promulgadas, 2 outorgadas. E aí eu digo,
Eu tenho isso como questão de prova. Eu estou aqui no momento de cidadania, estou aqui no momento histórico legal, estamos batendo esse papo para uma comunidade muito variada, mas aí, pensando no nosso candidato, pensando no nosso aluno, vamos lá. Eu tenho 7 constituições, 5 promulgadas, quer dizer, 5 votadas, 5 que tiveram uma consulta popular, porque elegeu-se exatamente os representantes disso, e 2 foram impostas, foram criadas pelo chefe do executivo, que no caso foi a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, e a Constituição de 1937, que quem era presidente era Getúlio Vargas. O Vargas é o nosso oficial ditador. Ditadura mesmo só aconteceu com Vargas. Então, faz todo sentido. Em 1824, Dom Pedro I era o quê? Era o chefe supremo, a autoridade suprema do país. Então ele acaba fazendo a Constituição. E no tempo de 1937 é a inauguração daquilo que a gente chama de Estado Novo. E aí o Getúlio Vargas inaugura um governo ditatorial e ele diz, a Constituição vai ser essa. Por sinal, só uma curiosidade aí para os que nos seguem, foi uma Constituição feita em 10 dias, copiada da Constituição autoritária da Polônia. Por isso faziam esta ironia, essa brincadeira de chamar de Constituição polaca, que é a Constituição que, inclusive, tinha até pena de morte para as pessoas que ficavam contra a política do Vargas, né? Inclusive, André, esse termo polaca da Constituição de 37 é um termo pejorativo, né? Sim. Com as mulheres que, digamos assim, hoje o povo chama as mulheres do job, né? Digamos assim. Exato. É porque, assim, é só uma explicação fugindo um pouco do tema, mas quem sabe para a curiosidade ficar interessante, né? No final do século XIX para começo do século XX, acontece um processo migratório muito intenso no Brasil. A busca por trabalhos novos dos europeus aqui no Brasil, em busca do café, oportunidades de uma maneira geral, né? A Europa estava passando uma transição muito, muito complexa. Era o país que se formavam ainda no século XIX. Um deles foi a Alemanha. A Alemanha teve a sua unificação e formação em 1870. Então, algumas pessoas conseguiram ver no Brasil essa oportunidade e vir aqui para o Brasil. Só que muitas dessas pessoas, muitas dessas nacionalidades foram realmente desviadas dessa boa conduta, desse bom trabalho. E acredite, existia uma preferência para trabalhar, como você falou aí, nesses profissionais do sexo, vamos falar de uma maneira formal também, que eram as polonesas. Então, esse nome é realmente pejorativo porque o que o pessoal dizia? O pessoal dizia que o Vargas estava fazendo aquele processo autoritário e não aceitando mais críticas. Então, era um apelido, era uma forma de criticar, uma forma de atacar, principalmente porque, coincidentemente, a Constituição estava sendo copiada da Polônia. O leste europeu, na década de 30, ele tinha se transformado numa área de influência totalitária nazifascista. O fascismo nasceu na Itália em 22, na verdade em 19, quando o Mussolini criou o partido, assumiu o poder em 22 e o Hitler em 33. Então começou a acontecer uma movimentação em partes da Europa, principalmente no leste europeu, aderindo a esse tipo de governo. E a Polônia tinha essa conjuntura legislativa muito ligada ao nazifascismo. O Vargas acabou, portanto, adequando aqui. E ele era fascista, mesmo nunca dando o braço a torcer. Mas a ideia vem do nome pejorativo, por conta dessa adesão que o Vargas tem com essa lei muito autoritária, fazendo com que a Constituição, mais uma vez reafirmando, era outorgada. Outorgada, imposta, promulgada, eleita. Sempre pensando assim. Show de bola, show de bola. Mas, voltando aqui, André, para a Constituição de 1824... que é uma Constituição outorgada, sim, mas já o Brasil independente, né? Eu estava dando uma olhada e eu vi aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, nessa Constituição, não apenas 3 poderes, 4, né? Sim, com a criação do poder moderador. É a grande inovação, inclusive. De Dom Pedro, né?
o catolicismo como religião oficial, Sim. conselho de Estado, senadores vitalícios, voto indireto, censitário, permitido para analfabetos, né? Eu acho que só 2 constituições... Existe uma controvérsia, né? A questão do analfabetismo ser permitido necessariamente não era o critério. É porque, infelizmente, o índice educacional do Brasil era muito baixo, inclusive de pessoas que estavam numa chamada área dominante. Não havia nem educação formal, digamos assim. Exatamente. A educação formal que nós tínhamos era a Igreja Católica, com seus colégios que na verdade, ajudavam num processo... Era um misto catequese / educação. Né? E isso ajudava a tirar-nos de uma condição realmente de zero educação. Então, existia um pouco disso. Então, o que acontece? Não existia essa educação formal, como você mesmo colocou. Então, o analfabetismo era quase que uma coisa meio de total naquele instante. Então, eu toda a vida, quando eu explico ao meu aluno essa ideia de analfabetismo, eu sempre digo assim: quem formalizou o voto do analfabeto foi a Constituição atual, que é a de 1988. Em 1824, é porque todo mundo era praticamente analfabeto. Então, se aceitava isso aí. Porque os poderosos... É porque, infelizmente, a gente que trabalha com educação, a gente diz infelizmente, até de doer isso. Nunca foi prioridade. A educação nunca foi... Para quem trabalha com educação como nós, isso é de doer. Porque esta cultura de não existir prioridade para a educação vem desse tempo. O que era prioridade? Produção para o mercado externo, a manutenção de estruturas de domínio, a autoridade de algumas pessoas pelo dinheiro, mas a educação não precisava. Tanto que, falando até mesmo puxando essa questão de analfabetismo, quem sofria muito mais com isso era a classe feminina. Né, que não podia nem votar, só vai ter uma opção de voto só a partir de 1934, e circulava a ideia que, quem sabe, alguns até resistem, peço até perdão por conta disso, alguns resistem de dizer que mulher não entende de política, então mulher não precisava votar, e aí, além do analfabetismo, ainda a exclusão política dessa participação. Mas a Constituição de 1824, ela tem todo esse detalhe. E aí beneficiava a quem? A 10% da população de homens adultos ricos. Então, tchau jovens, tchau mulheres, tchau analfabetos, tchau peles escuras, tchau todo mundo. Só sobrava 10%. E aí, formalmente, ainda existe esse detalhe. Voto censitário, que não é um voto pago. Sempre lembrando que o voto censitário não é um voto pago, é um voto baseado na renda do cidadão. Só pode votar quem tiver certos alqueires de terra. E tinha que se comprovar. Então, só pode votar e ser votado quem fosse rico. Se o homem rico só vota no rico, o rico é o que está no poder. Se o rico é que está no poder, não beneficia os desvalidos. O pobre, né? Então é por isso que nossa política tem essas injustiças também, por conta desse benefício. Não estou demonizando ricos, não estou demonizando pessoas que tenham realmente condições de posse. Apenas estou falando de uma história que se manteve, vamos dizer, resistente durante muitos anos. Então a Constituição de 24 é isso, é a Constituição do Imperador. A gente até mesmo faz essa menção. É a Constituição do Imperador. É uma Constituição, Dênio, que era baseada ainda nas ideias do absolutismo europeu. É uma Constituição que tem um quarto poder, que é o poder do imperador. Se ele não gostava de alguma coisa, ele dizia: não, isso eu não gosto, eu não quero. E não existia. Aí, às vezes, a gente fala isso e a pessoa diz assim: poxa, se ele é que decidia, dava a última palavra, para que os outros 3 poderes? Para dizer que tinha. É por isso que alguns juristas, escute bem isso aqui, alguns juristas ainda fazem uma classificação da Constituição de 1824 como liberal. A Constituição é liberal, por que alguns dizem isso? Porque pela primeira vez nós tínhamos uma lei própria. Antes era a lei de Portugal. Ter uma lei própria já foi um avanço. Ela não era das melhores, mas já foi um avanço. Então, chamá-la de liberal acabou sendo apropriada para alguns juristas por conta desse início.
Mas quando nós examinamos formalmente a lei, ela é injusta. Ela não faz a abolição dos escravos, ela não faz inclusão feminina, ela não faz inclusão dos analfabetos. Então, é uma Constituição para o imperador. E ela durará ainda o outro império, porque eu estou falando em 1824, governo de Dom Pedro I, e ainda virá o filho dele, que é o Dom Pedro II, que não mudará essa Constituição. Então, se eu pego todo o império, eu pego uma Constituição só. Exato. Para aquele mesmo fim, que é manter aquelas pessoas no poder, né? Inclusive, falando nisso, já indo para a segunda Constituição, que é a de 1891, Sim. que foi promulgada, né, após a proclamação da República, a de 24 foi muito longeva, né? Sim. Porque Sim. a outra foi em 1891. E olhando aqui para essa Constituição, André, nós temos aqui algumas coisas interessantes, como o fato de ter autonomia às províncias, né, aos estados. Sim. Tínhamos 20 estados, um Distrito Federal. Vamos ter a história do Estado laico, que acaba sendo importante, mas a gente pode fazer aqui uma análise um pouco mais minuciosa. Mas continue, por favor, desculpe. Exato, o Estado laico, né? Isso. Um mandato grande para o senador, já não existe mais o senador vitalício, mas um mandato bastante grande desde essa época, né? Até hoje o senador tem um mandato o maior de todos. Existe uma curiosidade histórica sobre isso. É que o Senado é de origem romana. E os romanos que viravam senadores eram os mais velhos. O cara, para ser senador em Roma, ele tinha que ter no mínimo 60 anos. Perdão. Tinha que ter essa idade. E davam a ele esse poder todo, porque ele era o mais idoso e principalmente o mais rico. Então ele sempre teve esse benefício. Hoje são 8 anos, né? E tem uma idade igual à de um presidente da República. Porque, para quem não sabe, os cargos que exigem a idade maior para ser candidato e para ser eleito é o de senador e de presidente da República, que é uma idade mínima de 35 anos. Então, é claro, teve uma redução. São muitos detalhes para se chegar até essa idade, mas ainda tem realmente esse poder todo de ter 8 anos de mandato. Tanto que quando existem essas eleições, você nota, são 3 senadores por cada estado, mas em uma eleição é 1 e na outra eleição são os 2. Mas sempre, portanto, com 8 anos de mandato para cada senador. Tá certo? E esse lance do advento do Estado laico para essa Constituição de 1891. O Estado laico não é um Estado sem religião. Não, não. Ele tem as suas religiões, mas ele, digamos assim, ele dá abre... liberdade. Dá liberdade, né? Isso foi um avanço. Pois é, eu vou tentar mostrar o que aconteceu. Eu espero ser claro. A história do Brasil, ela sempre caminhou da seguinte maneira: política e economia sempre um ao lado do outro. O Brasil era formalmente chamado de uma colônia de exploração. Então, todas as gestões que Portugal desenvolvia para o Brasil, questões políticas, vamos relembrar aqui, capitanias hereditárias, governo geral, câmaras municipais, vice-governos, tudo isso aí era pensando em dinamizar a empresa Brasil para fornecer algo que Portugal desejava, certo? Mas entrou nesse ingrediente formador a religiosidade. A religiosidade ela começou a se tornar muito imprescindível porque existia uma resistência de trabalho do indígena que, ao ser catequizado, iria ter uma calma, iria... Acho que não vou ser assim tão hostil ao dizer isso, mas iria ser amansado. Eu acho que o termo foi aceitável, né? Nós temos que ter sempre assim, esse cuidado. E tinha também o lado dos africanos, que tentava se impedir aquela cultura negra tão forte, que não se conseguiu, porque eles fizeram seus sincretismos e isso acabou aderindo à nossa cultura também. Como temos cultura dos pretos.
É a história do Réveillon de branco, é a história de pular as 7 ondas, é a história das oferendas. Tudo é a história da música, axé, ajariô, e o pessoal achando aquilo ali muito bem, muito bom, mas aquilo ali é cultura de preto, ali é cultura dos negros que está inserida, e que bom que esteja inserido. O Brasil é esse misto, é importante que se diga isso. E aí vamos ao que interessa. A igreja ficou poderosa, a igreja ficou muito poderosa. Para você ter uma ideia... Na Constituição de 1824, a igreja era ligada ao Estado. O imperador escolhia os padres, o imperador pagava-lhes salários, o imperador liberava dinheiro. Mas chegou um determinado período do império que a igreja se voltou ao imperador por conta de um conflito que se teve com uma instituição muito milenar, muito conhecida e muito atuante até hoje, que é a maçonaria. Então, o que aconteceu? Entendendo esse grande poder que a igreja tinha, que a igreja tem, né? Que a igreja tem. E eu não estou falando só de igreja católica, eu estou falando mesmo da cultura cristã. Quando foi proclamada a República, eles tentaram diminuir esse poder da igreja. Eu não estou tirando também o interesse de muitos políticos na democracia. Não dava mais para fechar os olhos para os protestantes, para os evangélicos, para o candomblé. Não dava para fechar os olhos mais para uma diversidade que estava chegando no Brasil. Eram os imigrantes que vinham com outra cultura. Então, tinha que se abrir também para eles. Mas, indiscutivelmente, se pensava em quê? Se pensava em tirar aquele poder da igreja. O Estado não teria mais aquela obrigação e não teria mais a igreja que se meter em assuntos do Estado. Então vamos transformar o Estado em laico, naquele intuito. Formalmente, qual é o intuito? Dar liberdades religiosas para um Brasil que é diverso. Mas no final das contas o que é? Era tirar a igreja da frente dos homens poderosos da República, que estavam eles entre militares do exército, muito respaldado pelas suas vitórias na Guerra do Paraguai, na sua formação, que formalmente o Exército é uma instituição de 1870. O Exército é uma instituição pós-Guerra do Paraguai. Alguns falam de tempos anteriores, mas a história considera principalmente mais ao final do século XIX. E também os homens ricos do Brasil, que homem rico do Brasil no final do século XIX era ligado ao café. Então esse pessoal queria uma oportunidade, esse pessoal queria agora mandar no Brasil. Esse pessoal, na verdade, era o segundo escalão de governo. Primeiro escalão de governo era o imperador, com seus serviçais, com seus aliados, inclusive também cafeicultores, mas o segundo escalão queria ser primeiro. E para ser primeiro ele tinha que tirar a igreja. Então a igreja vai perder muito respaldo. Mas eu digo uma coisa, desculpe a provocação, eu vou fazer aqui uma provocação. E eu acho que alguns vão admitir isso. Esse Estado laico é muito de papel. Né? Eu chego a dizer uma coisa que no Brasil, quando você não nasce cristão, você nasce com uma desvantagem. Você é de que religião? Eu sou judeu. Você é islâmico. Você é o quê? Eu sou da Umbanda. Você é o quê? Não é cristão, você nasce com uma desvantagem. Porque existe ainda uma força cristã muito grande, principalmente nessas duas linhas, que é a católica e a evangélica, ao ponto de hoje as pessoas serem intimidadas quando às vezes não são. Então, o nosso Estado laico é um Estado meio de fachada. Temos que exigir esse respeito para as outras religiosidades, porque é importante. Isso se chama democracia. Mas o costume, as raízes desse processo cristão no Brasil são muito profundas. É você imaginar que nós, no descobrimento, tivemos uma primeira missa. É você imaginar que os padres são responsáveis pela nossa educação. Né? Hoje nós temos uma inovação educacional. Estamos aqui numa inovação educacional. Isso aqui, para mim, não é... Desculpe, mas isso aqui, para mim, não é um programa. Isso aqui é uma sala de aula evoluída. Isso aqui é uma sala de aula de grande ponta. Né? Então, poxa, é maravilhoso isso. Mas quando nós vamos para o dia a dia de uma sala de aula, como é que ela é? É o professor na frente falando, um quadro para ele escrever, alunos numa fila indiana, o professor fala, o menino calado,
O menino ergue o braço para poder falar. Então, são dinâmicas medievais, são dinâmicas do catecismo. Então, a igreja nos influenciou demais. A igreja católica fez parte dessa formação. Então, como são muitas raízes, são muitas forças, então essa tradição é difícil. Não que eu esteja reclamando. Eu apenas estou fazendo aqui uma menção de como é a nossa realidade através exatamente dessa formação. Então, o Estado é laico, a República inaugurou o Estado laico. Me faz lembrar agora uma coisa da luta no início da República de muita gente doido pela Igreja Católica querendo acabar com a República. Quando a República criou o casamento civil, que o cara não precisa mais casar. Não existe mais casamento religioso. Uhum. Eu digo uma coisa, desculpa o atrevimento, mas vamos lá. Não chorem, não precisam chorar, mas vou dizer aqui uma coisa. Casamento religioso hoje em dia no Brasil republicano, que criou uma Constituição como a de 1891, é para o quê? É para realizar sonhos. É para calar a boca da vizinha que disse que você não vai casar. A sua vizinha disse que você não vai casar? Pois você casa com um religioso para calar a boca da vizinha, não é isso? Pois é, mas isso não vale nada. Tem que ter, como antigamente o pessoal dizia, papel passado. Se você não vai para o cartório casar, que é um casamento sem graça, porque não tem festejo, não tem nada, você não é casado. Isso quem instituiu foi a República, para tirar o poder da igreja. Então, o casamento, só o que vale é o civil. O casamento religioso, você entrega a Deus. Grande provocação, André. Grande provocação. Acontece, é da história, Desculpa aí, pessoal. Um abraço. André, e a gente já estava falando no início sobre as constituições da década de 30 do século passado. Elas são, digamos assim, bem diferentes, né? Sim. A Constituição de 1934, ela foi promulgada, estava ali num contexto pós-Revolução Constitucionalista de 32. Aí veio o advento do voto feminino, um Brasil presidencialista, o surgimento da justiça eleitoral, com também a chegada do ensino primário gratuito e também da legislação trabalhista. Já a de 37, que é aquele período ditatorial do Getúlio Vargas, ela foi outorgada. A gente já comentou aqui o lance do Polaca, né? Do termo Sim. Polaca. Eleições suspensas, greves proibidas, sindicatos controlados, muita censura, interventores nos estados e extinção dos partidos. Esse contexto, né? É uma Constituição que trouxe direitos, mas, digamos assim, que durou 3 anos. E a outra que veio para dar poderes praticamente limitados ao Getúlio Vargas. Realmente, essa década de 30 foi esse caldeirão, essa coisa que fervilhou realmente na nação. Inclusive, até a gente fez um episódio aqui sobre a década de 30, com literatura, história e tudo, né? É porque a década de 30 realmente é uma grande guinada, né? E nós devemos tudo isso praticamente a um episódio. Esse episódio se chama Primeira Guerra Mundial. Uhum. A humanidade, ela... Eu vou dizer uma coisa muito louca, mas é verdade. Você da área da biologia sabe muito bem disso. As guerras geraram progressos, pesquisas e também, é claro, destruições. Você pega... hoje em dia, eu trabalho com uma outra disciplina também, que é a redação, que as ciências humanas dão muito repertório, né? Uhum. Eu disse assim, pessoal, se vocês tiverem algum assunto, algum tema de redação que envolva tecnologia, como o pessoal até está apostando, cite a Segunda Guerra. Cite os avanços que as guerras fizeram, mesmo que tenham sido ligadas à destruição. Então, quando veio a Primeira Guerra ela trouxe muitos avanços. Tipos de armas, as roupas dos soldados, artilharias, a tecnologia com os aviões, né? Os aviões surgiram finalmente e aí eram utilizados também para essa ação militar. Então, toda essa conjuntura ligada à guerra fez com que a década de 20, principalmente a década de 30, mudasse muito, né? Vieram muitas crises, muitos desastres financeiros,
porque muitos países foram dizimados. É você imaginar que na Primeira Guerra, ao final dela, tenho 10 milhões de mortos. É você imaginar que ao final da Segunda Guerra, eu tenho 50 milhões de mortos. Então, é muito pesado. É um genocídio extremamente fácil de se entender. Mas, vamos lá, alguém acaba se aproveitando disso. Vamos falar precisamente, inicialmente, de quem? De um país como os Estados Unidos. Porque a guerra é mundial, mas ela tem um foco, ela tem um cenário, ela tem um palco, vamos dizer logo assim, que é exatamente a Europa. A Europa vem a falir. E essa miséria, essa vulnerabilidade faz com que existam políticos, vamos chamar logo assim, oportunistas desse mal alheio. O Mussolini, o Hitler, Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, o Perón na Argentina e Getúlio Dornelles Vargas no Brasil, eles são considerados líderes totalitários. Eles querem, apresentando para as suas histórias, para as suas comunidades, dizer que são salvadores dos seus momentos para centralizar o poder. O Mussolini dizia: a democracia é um governo que de tempos em tempos dá ao povo a ilusão de soberania. Se você parar um instante, você... André Rosa, repete aí, porque eu quero entender melhor essa frase. Vou repetir. A democracia é uma forma de governo que de tempos em tempos dá ao povo a ilusão de soberania. É capaz de você que está agora me vendo, me escutando, agora dizer assim: mas eu acredito nisso até hoje. Eu não acho que eu tenho um processo democrático muito fiel. É porque na cabeça de algumas pessoas, democracia, sabe o que é que seria? Eu estar, por exemplo, diante de vocês nesse programa, despido. Eu estou com vontade de fazer podcast nu. Porque eu estou com essa vontade. É democrático. A democracia tem um limite, pessoal, que é a lei. Certo? Mas o Mussolini, o Hitler, o Vargas viraram esse jogo. Eles conseguiram dinamitar essa democracia, dizer que ela não serve. Só serve o homem que decide para gerar um crescimento para o país. Aí vamos ao que interessa. Eu estou vindo de um país, Brasil, vamos agora centralizar o Brasil, com esses perfis. Um Brasil que participou de uma Primeira Guerra, um país que teve crise do café, um país que estava tendo agora lutas operárias. O Brasil, Dênio, ele, por conta da Primeira Guerra, teve que ter indústria. Primeiro surto industrial do Brasil é no tempo do Segundo Reinado, que é a Era Mauá. O segundo surto industrial do Brasil é no tempo da Primeira Guerra. Nós temos agora alguma indústria para tapar o buraco de uma Europa que não nos fornece nada, porque a prioridade dela é a guerra. Então eu tenho uma indústria alimentícia, eu tenho uma indústria farmacêutica, eu tenho uma indústria têxtil. E se eu tenho uma indústria, eu tenho um operário dessa indústria. Primeira greve geral do Brasil é em 1917. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um caldeirão fervilhando. Luta social, troca de presidente, o presidente da República que é eleito por falcatrua, por fraude. Teve um presidente, quando conto essa história, eu tenho certeza que o pessoal não acredita. Um dos presidentes do Brasil foi o Epitácio Pessoa. Exato. O Epitácio Pessoa, tio do João Pessoa, que vai ser homenageado até com o nome da capital da Paraíba. O Epitácio Pessoa foi eleito sem fazer campanha. Ele foi eleito no Tratado de Versalhes. Ele era tipo ministro das Relações Exteriores, Relações Diplomáticas do Brasil. Por quê? Porque quem decidia eram os homens poderosos. Quem decidia era São Paulo e Minas Gerais. Então, como é a década de 30? A década de 30 é uma década de esperanças de mudança, porque ninguém estava aguentando mais. E o Vargas comprou a briga. Qual é a briga que o Vargas comprou? Eu vou mudar esse país. Vou mudar fazendo uma Constituição. Ele cria as leis trabalhistas. Ele cria o voto secreto. Ele cria o voto feminino. Então ele dá um avanço social que todo mundo diz assim: esse presidente é maravilhoso. Mas ele também criará uma forma de governar que vai ser a cara dele, que vai ser chamado de populismo. E o que é o populismo? Não é só ser popular. É entre o povo, é ter uma maneira de lidar com o povo que cria um benefício para o líder. Que ele aprendeu isso com quem? Com Mussolini,
com Hitler, com Perón, com Salazar, com Franco. Tudo bem, em algumas épocas não coincidem totalmente com Vargas, mas vai coincidir em alguns momentos. Então, a Constituição de 34 é a entrada do Vargas. A Constituição de 34 é o momento que o Vargas disse: eu quero me consolidar. Ele cria o Ministério do Trabalho. Ele cria o social do Brasil. E o social do Brasil é muito mínimo. É porque os políticos eles não tinham sensibilidade a esse ponto. É você imaginar que ele criou férias remuneradas, descanso semanal, um dia para descansar. E um salário mínimo. Que não vamos entrar aqui nesse mérito de discutir governo, coisa desse tipo, não vale a pena, mas que ainda é discutido por todo mundo, que é o mínimo mesmo. Hoje se faz uma pesquisa e diz que para um trabalhador brasileiro ter uma certa decência usando o seu salário para viver, o salário mínimo devia ser R$7.000. Hoje é 1.518. É um absurdo. Mas vamos para um outro absurdo. Antes de Vargas, nem o mínimo era. Então Vargas vira o pai dos pobres. Mas ele quer poder. Ele entrou numa revolução, entrou numa eleição direta. Então ele quer mais poder. E quando ele quer mais poder, ele, ao ganhar o povo, agora ele vai ganhar o rico, centralizando esse poder. Por isso ele é chamado pai dos pobres, mãe dos ricos. E aí ele muda completamente para virar ditador. Então a década de 30 é isso, é essa mudança. São os oportunistas, se aproveitam das crises, essas vulnerabilidades e vendem uma imagem nacionalista, patriótica, antidemocrática, anticomunista. Ah, o comunismo está chegando. A Revolução Russa, meus amigos, é de 1917. A Revolução Russa criou a União Soviética e a União Soviética foi o país na década de 30 que era rico. Por que a União Soviética era rica na década de 30? Simples, porque o capitalismo estava em crise. Como o capitalismo estava em crise, o país socialista deitava e rolava. Tudo bem, só tinha ele, mas deitava e rolava. Então o pessoal dizia assim, isso aqui vai chegar aqui. Então, para evitar a crescência do comunismo, preventivamente, vamos colocar esse líder que combate o comunismo. O Vargas, o Franco, o Perón, o Salazar, o Hitler, o Mussolini, todos eram antissocialistas. Então isso beneficiava quem? A classe empresarial. Então vamos dar apoio a ele. Então eles ganharam o povo com algumas questões mínimas, mas extremamente necessárias, e ganham o empresariado com uma política anticomunista. Eles ficam com os dois lados. E com os dois lados, ele é que manda. Show de bola, show de bola. É todo um contexto, né, gente? Para poder compreender como essas constituições chegaram no nosso país e como os governantes eles ficam manipulando esse poder de um lado para o outro. Né? Existe, só um comentário rápido, existe não só os momentos, mas as necessidades de mudança, né? Eu não posso ter a Constituição mais de 1824 mantida, por quê? Porque eu saio da monarquia para uma república. Aí eu não posso ter a Constituição de 1891, porque o Vargas disse, esse governo é uma república velha, vamos fazer uma coisa nova, principalmente pensando no povo. E quando ele vira ditador, tchau democracia. Então tchau a Constituição de 1934, que era democrática. Cada etapa dessas mudanças são governos diferentes. E, infelizmente, alguns deles ruins. Né? Porque o que é que eu estou chamando de ruim? É aquele que diminui a nossa democracia, as nossas liberdades. Então, tem que ser sempre olhado por esse lado. O lado daquele contexto, como muito bem você falou, o contexto de cada período histórico. Exatamente. E vamos agora para um bate-bola das duas próximas constituições. A de 1946, que foi promulgada, voltando aí um período democrático, né? Sim. Que vai manter direitos sociais, trabalhistas, eleição direta, liberdade de imprensa, um mandato um pouco maior para o presidente. 5 anos, né? E logo depois vem... 21 anos depois, a Constituição de 1967, do período da ditadura militar, né, que teve lá os adendos, que são os atos institucionais, né? Sim.
E, de fato, por conta da ditadura, tira eleição, tira partido, liberdade individual, tem a lei de imprensa, a lei de segurança nacional, mas com o bipartidarismo, se não me engano, Arena e MDB, né, André? Isso, exatamente. Isso é criado no governo, inclusive, do Castelo Branco. Castelo Branco é o pai do que a gente chama de AI2. Foram 17 atos institucionais. Eu sempre peço para o candidato lembrar de dois, que é o AI2 e o AI5, e o AI2 é o criador desse bipartidarismo. Mas vamos aqui. Quando acaba o governo do Vargas, em 45, a guerra acaba, o governo do Vargas vai junto. Eu terei necessariamente uma necessidade, porque eu vivia numa ditadura, de redemocratização brasileira. Então, essa próxima Constituição é uma das que eu até mesmo chego a dizer mais necessárias. Muita gente hoje reclama, porque o Brasil muda tanto de Constituição. É porque mudaram os tempos. Eu tinha uma necessidade em alguns momentos. Eu não poderia ficar com a Constituição monarquista no tempo republicano. Eu não poderia ficar com uma Constituição ditatorial num tempo democrático. Mas ela era uma boa Constituição. Não, ela não era. A de 37, que é a polaca, ela tinha pena de morte para inimigos políticos. Quer dizer, se por acaso, assim, a grosso modo, o presidente não gostasse de alguém, mandava prender, mandava matar. Absurdo. O presidente é um representante do povo. É o representante do executivo. Ele executa leis. Ele não faz as dele. É bom que frise dessa maneira. Então, a chegada da Constituição de 46 foi muito necessária. Mas, infelizmente, vamos a uma crítica. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, infelizmente, nós não conseguimos paz. Vamos a todos aqui relembrar. Vai começar um episódio, um período muito complicado para o mundo, que é o período chamado de Guerra Fria, onde o mundo se divide em dois donos. Os Estados Unidos, que mandava no mundo capitalista, e a União Soviética, que conseguiu se expandir após a Segunda Guerra Mundial. E mandava, portanto, agora no mundo socialista, que tinha representações no leste europeu, na Ásia com a China, inclusive aqui na América com Cuba, né? A Revolução Cubana vai acontecer em 59, Cuba vai aderir a um socialismo soviético em 61, mas mesmo assim vai ser uma representação importante. Estou ainda no tempo da década de 40, mas já isso acontecerá. Vamos ao que interessa. O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial diretamente com os norte-americanos, e nós tínhamos um presidente da República pós-Vargas muito louco pelos norte-americanos, que era um marechal do Exército Brasileiro que lutou na Segunda Guerra, que era o senhor Eurico Gaspar Dutra. O Dutra era ministro da Guerra do Vargas. Assim, mas não assimilou aquela política do Vargas, nacionalista, e era louco pelos Estados Unidos. Ele fez uma abertura, inclusive, muito grande do Brasil para os Estados Unidos, para manter essa confiança e essa aliança. Dênio, nós cortamos relações diplomáticas com a União Soviética, nós perseguíamos políticos da área esquerdista, quem era do Partido Comunista, políticos do Partido Comunista perderam mandatos. Então, o que aconteceu? Nós restauramos aparentemente uma democracia, mas, assim, no dia a dia a coisa não era tão democrática, a não ser que você fosse do lado capitalista, a não ser que você estivesse ao lado do presidente da República. E criou-se no Brasil aquilo que a gente pode chamar de uma verdadeira paranoia. Depois do Dutra é o Vargas de novo, depois do Vargas é o Juscelino Kubitschek, depois do Juscelino é o Jânio Quadros e depois é o João Goulart. Presidentes que usavam muito o populismo, presidentes que usavam muito essa relação com o povo, presidentes que usavam o trabalhismo, a estatização. Getúlio Vargas, em 53, criou a nossa maior empresa estatal ainda hoje sabida, que é a Petrobras. Petrobras, exato. O que é a criação de uma empresa estatal, uma empresa nacional, na visão da Guerra Fria? É um procedimento comunista. Se nós tínhamos uma aliança aos Estados Unidos, nós não poderíamos ter atitudes que pudessem nos lembrar essa questão do comunismo. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos
uma Constituição que parecia nos dar essa democracia, ela estava sendo corroída pela autoridade de algumas classes, de extrema-direita. Quem tinha assim, uma oposição muito grande a isso, quem fazia a linha de extrema-direita, era a chamada União Democrática Nacional, a UDN, que vai virar a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido dos militares no tempo do regime militar. Mas é assim, se vendia uma democracia, que é os Estados Unidos, é a nação mais democrática, é a nação mais aberta. O que era o comunismo? Era uma ditadura, uma perseguição. Uma das grandes figuras emblemáticas que lembrava o poder do comunismo da União Soviética era o presidente Joseph Stalin. E o Stalin foi realmente muito autoritário. Para você ter uma ideia, ele governou 29 anos. Então é um tempo muito longo, muito assim, extenso mesmo. Então, quando a Constituição de 46 veio por uma necessidade de acabar com a Constituição ditatorial. Mas ela não inaugurou fielmente uma democracia, mas já teve aquela ideia de melhorar. E aí, quando veio o governo militar inaugurado pelo cearense Humberto Castelo Branco, que prometeu num discurso de posse. Se você quiser fazer esta análise, essa pesquisa, faça. Discurso de posse de Humberto Castelo Branco, quando ele tomou o Brasil a partir de 64. Ele promete que o Brasil vai ser entregue aos civis, a um processo democrático de novo, em 2 anos. Eles passam 21 anos. E aproveitando que eu tenho parlamentares que ainda tinham sido eleitos diretamente, ele cria uma Constituição. Constituição esta que, ao mesmo tempo, tem representantes de linha popular. Linha popular não, desculpa. De origem popular pelo voto. Mas foi uma Constituição que muitos ainda se debatem comigo. Professor, essa Constituição de 67 é promulgada? Promulgada. E ela tem ainda um ajuste em 69, que alguns juristas acham que é a nossa 8ª Constituição. Então, ela vai beneficiar ao governo, vai beneficiar aquela condição do governo. Então, foram 2 constituições que a gente não teve uma satisfação realmente muito democrática, mas que elas eram ditas para ter, porque, no final das contas, estavam mudando os tempos, mas a Guerra Fria nos devorou. Ficamos muito aliados aos Estados Unidos, por isso, inclusive, até esse termo utilizado hoje como vira-latas. Somos vira-latas dos Estados Unidos, porque a gente ficava muito submisso a eles, porque éramos uma base para eles importante aqui na América do Sul. Tanto que os outros países também vão começar a fazer isso. Alguns regimes militares vão ser inaugurados na América, mas o Brasil é um dos principais. Verdade. Aí vem, André... após o período ditatorial, essa Constituição de 88, promulgada, é a nossa atual Constituinte. Maravilhosa. Considerada Constituição cidadã. Sim. Por conta de direitos sociais, direito à greve, teve a participação dos indígenas, racismo e tortura como crimes inafiançáveis. Uma das coisas que desculpa me interromper, que eu acho maravilhoso nessa Constituição é a licença maternidade, rapaz. Você imaginar que a mulher, antes de 88, quando ela ficava grávida, ela chegava pro patrão dela e dizia: me demita, porque eu tô grávida. Né? Como se fosse doença, né? Hoje a mulher tem esse direito, essa condição de ter essa opção de ser mãe. Porque era a mesma coisa de dizer assim, ela não tem a condição de ser mãe. Ou ela é trabalhadora ou ela é mãe. É dono de casa, minha filha? Eu fico dono de casa. Né? Então foi um grande avanço para as mulheres. Em alguns setores, inclusive públicos, a licença é de 6 meses, que pega todo o período, a gente pode chamar lactação, né? Isso, que é a amamentação. Né? E isso foi um grande avanço. Demorou, mas chegou. Aí eu lembro nessa hora o ditado da vovó: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós estamos avançando. Continue. Exato. E eu separei aqui, André, alguns trechos do discurso do deputado Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia... Pai da Constituinte, né? Da Assembleia Nacional Constituinte. E ele disse algumas coisas interessantes nesse discurso. Ele começa assim:
Senhoras e senhores constituintes, hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. Aí mais na frente ele diz assim: a nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. E essa parte aqui eu achei forte. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Tem uma parte também que ele, digamos assim, critica de forma veemente a ditadura, né? Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E tem uma parte que ele fala também que a moral é o cerne da pátria, a corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção, impune, torna nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Um discurso muito forte, muito forte. Né? O Ulisses Guimarães, só a título de curiosidade, ele vai ser logo no ano seguinte candidato a presidente da República. Não vencerá. Quem vai vencer é o Fernando Collor de Mello. Exato. Foram 22 candidatos a presidente da República no ano de 1989 e um deles foi o deputado Ulisses Guimarães, que hoje é homenageado com o nome do Salão do Congresso. O Salão do Congresso Nacional chama-se o Ulisses Guimarães, em homenagem ao grande chefe patriarca dessa Constituição, que é a Constituição Cidadã. Exato, exatamente. Então, tivemos algumas reformas, né? Sim, ela também... emendas, PLs, né? Sempre importante, porque é uma atualização, né? Mas o bojo da Constituição, o processo, ela nunca modificou, ela foi fortalecida. E nós temos, sem dúvida nenhuma, que pensar dessa maneira. Ela realmente não deve ser descumprida. Muita gente acha que hoje a Constituição ficou velha e deveria ter uma nova. Eu sempre penso, não, a gente tem que, no final das contas, fazer seguir a Constituição, adaptar-se a algumas coisas, mas entender como a lei procede. Vamos fazer uma segunda provocação do momento, né? Tem gente que é assim, quando a coisa não está boa para ele, ele denuncia e ataca. Tem que estar boa para ele, né? Quero liberdade, para ele. Quero melhoria do país, para ele. Mas o país está melhorando. Não, tá não. Ah, o país tem liberdade. Não, eu não tenho liberdade, estou sendo perseguido. Porque eles acham, algumas pessoas acham, que não está ideal para ele, não está ideal para o país. Nós avançamos muito, nós melhoramos muito. E espero ainda conseguir ter tempo de vida para ver ainda algumas melhoras. Mas eu acho que a Constituição de 1988, que é condecorada, elogiada internacionalmente, ela ainda tenha muitos avanços e se fortaleça para a população brasileira. Show de bola, show de bola. André, soube que você tem um projeto maravilhoso, que é o Projeto Rosa. Isso. E vou aproveitar aqui a oportunidade do podcast para você fazer um convite aos nossos caríssimos alunos que estarão nos vendo nesse início de setembro. Diga lá. Eu vou agradecer demais essa oportunidade de fazer essa divulgação. Eu queria deixar bem claro que essa nossa divulgação vale para qualquer público. Eu tive esse prazer agora de participar com você nesse momento, para a gente abrir ideias, conversar, mas não vou mentir. Fazer essa divulgação vai ser importante também. A divulgação é para um evento, para Enem e outros vestibulares. É uma manhã de aulão. São todas as disciplinas numa manhã de sábado do dia 18 de outubro.
No dia 18 de outubro, de 8 a meio-dia, vai acontecer o que a gente chama de Projeto Rosa Convida. É matemática, física, química, biologia, história, redação. Um convidado especial para motivar os nossos candidatos para vários vestibulares e principalmente para o Enem. E a melhor parte que eu acho, não é só ser aberto ao público, é a intenção de ajudarmos pessoas. Para você participar desse aulão, você precisa de duas coisas. Fazer a inscrição, que essa inscrição você pode fazer no link que eu coloquei à disposição da minha bio, tá? André Rosa, _ Projeto Rosa, pode me seguir, eu lhe sigo de volta, é educado, é gentil. E você vai lá na minha bio ou nos stories que eu faço todos os dias, tem lá o link, você clicou, vai para a plataforma de inscrição e no dia 18 chega lá, no dia do evento, com 2 latas de leite para ajudarmos pessoas. O evento é para isso, o evento é para lhe motivar, para lhe dar mais certeza dessa sua aprovação, mas acima de tudo também para a gente ajudar pessoas. E eu, como o Dênio, como muitos colegas aqui que já estiveram, nós entendemos a educação como sendo isso, como sendo essa ajuda social. Não é só acertar uma questão, é principalmente ajudar pessoas. Então eu conto com vocês, compartilha aí o evento. Eu agradeço demais a oportunidade, Dênio, porque a gente faz um evento muito sério. São grandes mestres que estão lá compondo com a gente essa equipe. E eu até falo um negócio até emocionado. Nenhum dos professores pediu cachê, hora-aula para fazer isso, para ajudar pessoas. Então, agregue conosco esse momento. Dia 18 de outubro, de 8 ao meio-dia, nós faremos um evento em uma igreja evangélica no Dionísio Torres, que é a Comunidade das Nações. E lá você será muito bem recebido, teremos brindes, parcerias. Leve os amigos, não importa se a escola é pública ou privada, não importa a sua idade, nós estamos na época de mudar de vida. O pessoal 40 mais, 50 mais está fazendo aí Enem. Vamos fazer o Projeto Rosa Convida, pegar as últimas dicas, fazer questões e passar nesse nosso vestibular. E aí agradeço, a gente está finalizando aqui nosso momento, agradecendo demais aí o seu profissionalismo, o seu carinho, você foi atencioso demais comigo esse momento todo e espero que a gente tenha ajudado com essas dicas. Eu acho que o assunto foi legal, eu acho que o pessoal conseguiu aí assimilar algumas informações e estou esperando vocês no evento. Exatamente. André, foi um prazer, foi assim magnífico te ver falando novamente. Cara, obrigado. Desde aquele tempo, década de 90 em que você foi meu professor, né? E mais recentemente, vendo você ainda tendo essa força de vontade de buscar ajudar o próximo, sobretudo nesse projeto maravilhoso que é o Projeto Rosa, com esse aulão, dia 18 de outubro. 18 de outubro, de 8 a meio-dia, uma manhã de sábado. Exato, na Comunidade das Nações. Isso, Comunidade das Nações Fortaleza, que fica lá no Dionísio Torres. Lá no meu Instagram, eu apresento tudo, o endereço, condições, apresento o link para você, no caso, se inscrever. Vá lá, André Rosa, _ Projeto Rosa, e aí você faz a sua inscrição e conto com todos vocês. Pode compartilhar, chama os amigos. Eu não posso ir, mas chama os amigos, nós estamos abertos a lhe receber. Show. Vamos colocar o link também no YouTube, lá no Tópicos do Vestibular. Que bom, que bom. Gente, esse foi o nosso 25º episódio falando sobre as constituições brasileiras. Obrigado, André. Até a próxima.